Certo. Record to the cloud. Tudo certo? Então tá, como eu ia dizendo, tá? Esse trabalho ele foi desenvolvido com base numa apresentação da disciplina de Direito de Família, que foi ministrada pelo professor Catalã, e foi desenvolvido a partir de uma curiosidade pessoal, porque o meu campo de pesquisa ou melhor, são os fundamentos da bioética e do biodireito, no qual eu trabalho como bolsista lá na Unicinos, tá? Então, ainda que algumas das perspectivas de futuro que eu vou mostrar um pouco distantes, tá? Eu gostaria de mostrar que, na verdade, elas podem estar um pouco mais próximas, numa certa medida, do que a gente pensa. Isso porque essas perspectivas, elas costumam ser extrapoladas, tanto pela arte, o cinema e pela literatura. Eu vou trazer algumas figuras de cultura popular e depois um pouco de realidade para vocês, tá bom? Aliás, então, se alguém aqui que está na conferência já sentiu um pouco de repulsa, tá, ao visualizar um robô ou uma cena de computação gráfica, não precisa se preocupar que eu vou mostrar para vocês um pouco do porquê desse sentimento, tá? A primeira questão que vai gerar uma certa estranheza é o distanciamento do público geral com a questão da robótica. Quando nós pensamos nos robôs, normalmente nós relacionamos ideias voltadas ao mercado de trabalho. Aquelas notícias sobre como as grandes corporações poderiam substituir um grande volume de trabalhadores por máquinas, etc. Entretanto, essa ocupação de mercado de trabalho, ela não é construída separadamente à inserção dos robôs no nosso meio social. O fato é que eles já estão inseridos no nosso meio social, eles só não se manifestam através de um corpo físico, tá? Para auxiliar um pouco nessa compreensão do que eu disse, o Federico Pistono, que é um pesquisador italiano e palestrante ali na área de inteligência artificial, ele lançou uma obra que ficou famosa aqui no Brasil, que é Os Robôs Vão Roubar o Seu Trabalho, mas Tudo Bem. Tá? Na qual ele vai demonstrar que os robôs eles prescindem de um corpo físico, pois que a maioria desses agentes inteligentes eles operam ao nível computacional, ou seja, processamento e agregação de dados. Tá? Desse livro, ele faz uma crítica bem forte a Hollywood por ter fornecido para as pessoas uma visão de que os robôs eles são grandes máquinas de ferro que estão andando por aí. Tá? Ele vai demonstrar, vai fazer uma construção de argumento que é muito mais fácil a gente substituir um médico radiologista do que uma empregada doméstica. Tá? Isso destoa bastante do senso comum e a gente tem uma disputa entre a inteligência ampla e a inteligência específica. Tá? Para a gente automatizar, por exemplo, uma empregada doméstica, a gente vai precisar de algoritmos com noção de espaço, percepção de ambiente, vai precisar que ele aprenda a desviar de objetos e, é claro, ele vai precisar de uma bateria de baixo custo para precisar ser construído. Tá? E, no caso, posto no mercado. O radiologista, a gente tem um agente inteligente, no caso um programa, que vai trabalhar com comparação a partir de variáveis que são muito conhecidas já pela medicina, ou seja, agregação e processamento de dados. Tá bom? Esse distanciamento ele ocorre em parte porque quando nós começamos a criar literatura e filmes sobre o futuro da tecnologia e dos computadores, nós não tínhamos muitas ideias sobre os caminhos que a tecnologia podia nos levar e do que realmente era a tecnologia. Tá? Por conta disso, as pessoas têm aquela falsa noção de que a inteligência artificial é a mente humana dentro de um computador, ou seja, a inteligência humana simulada dentro de um computador. O que não podia ser mais distante da verdade, né? Porque os processos ali de machine learning e inteligência artificial, o que eles fazem, na verdade, é procurar abrir novas portas para os computadores. Eles tentam fazer com que esses compreendam determinados tipos de dados que antes eles não poderiam processar e compreender. Então, o nosso primeiro ponto aqui é que o problema atual se encontra na perpetuação de uma imagem de tecnologia que não existe, que nunca existiu. Tá? A partir disso, do que foi posto aqui, fica mais fácil a gente enxergar os exemplos da inserção dos robôs no nosso dia a dia. Tá? Podem pensar ali, por exemplo, nas smart houses, vocês podem pensar em múltiplos eletrodomésticos de uma mesma empresa que se conectam e trocam informações sobre o ambiente. A Samsung, por exemplo, tem um aplicativo próprio, onde você pode conectar todos os aparelhos que ela produz. Tá? E o mais clássico são as assistentes digitais que vocês encontram aí no smartphone de vocês, ou num computador. Tá? Alguns exemplos, a Siri, a Google Assistente, a Cortana, a Alexa, a Tina, a Bia, a Magalu e, de certa forma, até o Victor do STF. Tá? Um parênteses sobre essa explicação. Eu citei vários serviços de assistência e eles são majoritariamente femininas. Tá? Existe um movimento crítico que discute a sexualização por trás das assistentes digitais. Alguns artigos vão fornecer uma defesa, eles vão dizer que, vão alegar que as mulheres modulam melhor a voz, ou que a pessoa se sente mais bem recebida, etc. Porém, eu peço que vocês não se esqueçam que, em boa medida, esse programa está ali para servir vocês.
tá bom? Ao navegarem na internet, vocês provavelmente já toparam com uma aba de anúncio que vocês tentaram fechar. E agora eu vou tentar reproduzir ela aqui, tá? Isso aqui. Certo, tá? Vocês provavelmente já toparam com esse site aqui, tá? A grande questão por trás do Ashley Madison é que o site passou por uma grande onda de escândalos no período de 2013 para 2015 por conta do vazamento de dados dos usuários dessa plataforma. Entre as revelações, surgiu a notícia de que muitos desses usuários trocavam mensagens, na verdade, com bots, né? Robôs programados para atendê-los e atraí-los para esse site. Quando a gente toma conhecimento dessa informação, a primeira coisa que a gente pensa, na verdade, é que existia usuários que praticavam uma espécie de sexo virtual com esses chatbots, tá? Essa é a primeira impressão que a gente tem. Fazendo uma pesquisa, eu verifiquei que, na verdade, se tratava de um chamariz para os clientes. Não existe uma conversa muito desenvolvida entre esses bots, que são organizados em perfis fake, e os usuários humanos que funcionam. Funcionava mais ou menos assim. Vamos supor que o professor Marcos Catalã faça secretamente um cadastro nesse site. Tá? Ao fazer esse cadastro, ele automaticamente recebe uma mensagem de uma moça muito bonita que está interessada em conhecer ele. Mas, para ele continuar respondendo essa moça, ele tem que assinar um plano mensal ou anual. Tá? E a partir desse plano, ele vai poder tanto continuar a conversa com essa moça, como ele vai ter acesso aí a diversas mulheres que estariam entediadas com seus relacionamentos. Tá? Disso vocês devem imaginar que o chamariz de fato funcionou. Inclusive, se vocês forem nas páginas do aplicativo, nas lojas tanto da Apple quanto da Google, vocês vão ver um número muito grande de pessoas insatisfeitas com esse serviço. Eu não me recordo da receita que foi gerada em cima desses usuários, mas não foram poucas pessoas. Tá? Alguns números interessantes para vocês, de uma pesquisa que eu peguei, diz referente à diferença entre os bots de público masculino e feminino e a aplicação desses bots. Tá? O número de contas de robôs do sexo masculino era 43, enquanto o número de contas de bots do sexo feminino era 70.500. Tá? Outra coisa, o número de vezes que um bot mandou mensagem para uma pessoa, as mulheres, usuários da plataforma, receberam cerca de 1.500 mensagens de bots. Os homens, 20 milhões. Tá? O número de vezes que os bots conversaram com uma pessoa, ou seja, alguém respondeu eles, para as mulheres fica mais ou menos em torno de 2.500 e para os homens 11 milhões de vezes. Tá? Fica aí uma primeira dúvida para vocês, né, se é considerado traição manter uma conversa sexual com um bot. Apesar de não ser essa abrangência, um dia talvez vocês se façam essa pergunta, tá bom? Inclusive, para averiguar um pouco a situação, o John McAfee, sim, aquele cara que criou o antivírus, ele ficou interessado em saber se algum homem que foi abordado conseguiu alguma companhia a partir desse site. Tá? Então, ele recebeu mais de 1.000 mensagens ali numa plataforma que ele criou, e a resposta foi majoritariamente não. Tá? Pessoas que gastaram muito dinheiro através desses planos anuais e não sequer conversaram com pessoas. Então, a ideia por trás do Ashley Madison sempre foi fazer parecer que existe uma grande quantidade de mulheres ativas dentro dessa plataforma. Tá? Um desses campos onde a interação entre os seres humanos e as máquinas ele é mais bem desenvolvido é o campo da ficção científica, que alguns vão dizer que é a literatura da especulação. Tá? Esse é um ramo que lida aí com as reações dos seres humanos às mudanças tecnocientíficas. Historicamente, dentro desse campo, as representações das interações sempre mostravam um pouco de conturbação, ou seja, um subjugando o outro. Tá? A gente pode encontrar seres mecânicos desde os mitos da antiguidade e da Idade Média. Tá? Mas a palavra robô ela apareceu originalmente numa peça de teatro, a Russell's Universal Robots, do Karl Čapek, que foi encenada na Tchecoslováquia em 1921. Brevemente, então, o Russell ele era um industrial inglês que produziu seres humanos artificiais para fazer todo o trabalho mundano, então né, ele poderia libertar a humanidade para uma vida de ócio criativo. Tá? O termo robô ele vem da palavra tcheca robota, que significa trabalho compulsório. Embora as intenções do Russell fossem muito boas, não adiantou muita coisa e os robôs se rebelaram e a espécie humana na peça foi destruída.
Essa história do Russell, ela tinha uma influência muito forte do clássico Frankenstein e tinha mais ou menos um pano de fundo a moral de que existem coisas que o homem não deve saber, tá? Esse paradigma seguiu por muito tempo até que ele sofreu alterações muito fortes com a publicação das obras do Isaac Asimov, tá? O Asimov, ele tinha a visão de que todo conhecimento de fato é muito perigoso e nem por isso ele deve ser deixado de lado. Tá? Existem muitas questões de responsabilidade por trás disso, e é assim que a gente se utiliza do conhecimento. Um dos contos mais famosos dele é o Robbie, que está inserido dentro do Eu, Robô, onde a gente pode observar uma relação afetiva entre um robô cuidador e uma criança. Tá? Nesse quadro a gente tem a Glória, que é a criança, que tinha o Robbie como companheiro. Ele era uma grande figura de mental que não falava, e ela deixava bem claro para os pais que enxergava ele como se ele fosse uma pessoa. A partir disso, ela parou de se relacionar com outras crianças, por exemplo, e não buscava outros meios de se entreter que não fosse com o robô. Tá? Por conta de preocupações da mãe, ele acabou sendo substituído por um cachorro. A menina entra em depressão, né? E para tentar se livrar desse período que a menina estava passando, o pai bola um plano. Se ele demonstrasse o processo de montagem de um robô, né, levasse ela numa fábrica e mostrasse todas as etapas, ela pararia de ter a concepção de que ele era uma pessoa. Isso, na verdade, foi uma espécie de plano arquitetado pelo pai para a criança reencontrar o robô. Ela reconhece ele numa linha de montagem e eles voltam a ficar juntos. Tá? Essa é a primeira parte que mostra de afeto. Mas a gente tem um outro conto, que é o Homem Bicentenário, que também é do Asimov. Tá? E nós temos a figura do Andrew Martin. O Andrew, ele é uma espécie de mordomo robô que vai se descobrir consciente e acaba desejando, né, o seu desejo maior era se tornar humano. Nessa história nós temos um contraste muito grande entre o que é apresentado no filme e o que é apresentado no livro. O filme, que inclusive conta com o Robbie Williams, foca num cenário de afeto, né, de uma relação entre uma humana e um androide. O livro, no entanto, ele lida com um lado um pouco mais jurídico-filosófico, dá para dizer. Né? Ele trata mais sobre como um ser não humano ressignificou a humanidade a partir das contribuições científicas que ele fez. Ele obriga os tribunais de justiça a responder qual é que é a verdade, né? Qual é que é a verdadeira diferença que existe entre um autômato que é extremamente inteligente e um ser humano. Tá? Em determinado ponto da história, ele leva uma surra porque ele está usando roupas em público. E a partir disso ele faz uma reflexão que se existem leis para proteger os seres humanos dos robôs, deveriam haver leis para proteger os robôs dos seres humanos. Óbvio que a gente está lidando aqui com um campo de ficção. Tá? Eu citei várias obras nesse período aqui para vocês, e eu fiz isso porque todas elas têm em comum um processo de humanização dos robôs. Né? A antropoformização das máquinas, que é levada adiante hoje pelos fabricantes e esteticistas, meio que numa certa necessidade aí uma necessidade humana de imitar a natureza. Tá? Alguns vão dizer referente a esse ponto. Dentro desse movimento de humanização, existe a defesa de uma hipótese que é o Uncanny Valley, chamado, né, o Vale da Estranheza, pelo professor Masahiro Mori. Então, brevemente, o Vale da Estranheza ele é uma hipótese do campo da estética, da robótica e da computação gráfica que diz que quando réplicas humanas se comportam de forma muito parecida, mas não idêntica aos seres humanos reais, vai provocar uma certa repulsa no observador humano. Tá? Em outras palavras, essa metáfora do vale sugere que a aparência ou um comportamento humano, né, feito por uma figura artificial, pode parecer familiar ao espectador, mas só até certo ponto. Tá? Quando o senso de familiaridade vai cair drasticamente, e daí ele cai dentro do vale, ou seja, é uma reação emotiva negativa, quando essa figura artificial tenta e falha em imitar um ser humano de verdade. Tá bom? Eu vou pegar aqui no meu slide para mostrar mais ou menos para vocês o que eu quero dizer com isso. Aqui, ó, nós temos primeiramente uma reação positiva. Aqui vocês podem ver um braço mecânico e um humanoide de lata. Aqui vocês podem colocar figuras que vocês conhecem de filmes, por exemplo, os robôs do Star Wars, eles estão primeiramente nessa reação positiva. Tá? Mas quando uma espécie de robô aprimorado, né, tenta imitar uma capacidade humana e ele é incapaz de fazer isso, vocês vão ter uma espécie de sensação de repulsa. Tá? Esse é um conceito que ainda está sob estudo. E depois nós temos uma segunda reação positiva.
Os androides do Blade Runner, por exemplo, eles já podem ser considerados como figuras nessa segunda reação positiva, porque você não distingue mais qual ponto que ele está. Então você identifica que ele é um ser humano, por mais que você duvide disso. Tá? Aqui são algumas imagens do que eu dizia sobre esse processo de humanização. Tá? Os esteticistas eles insistem em fazer robôs à imagem dos seres humanos, e aqui estão alguns resultados disso. A Pixar, em 1995, assustou algumas crianças. Tá? Ela resolveu aplicar técnicas de computação gráfica num bebê para tentar melhorar um pouco o gráfico dele, mas ela conseguiu esse feito. Tá? Por isso que hoje vocês podem ver que os desenhos eles são muito cartoonizados. Eles não buscam, né, ou melhor, as animações gráficas são cartoonizadas. Elas não vão buscar aí uma perfeição, porque quando eles tentaram, aconteceu isso. Tá? Opa. Um exemplo nosso que vai beirar esse vale é a polêmica RoboSofia. Em 2017, ela foi declarada pela Arábia Saudita como o primeiro robô cidadão. Tá? Ela tem algumas manifestações e entrevistas onde ela diz que ela deseja ter filhos e que ela tem uma família, tá? Mas isso obviamente não passa da programação, porque ela não exprime vontade própria de manifestação. Tá? E diferente do que você possa pensar quando tu visualiza, ela é uma demonstração muito básica do que a inteligência artificial é capaz de fazer. Né? E no fim das contas, um dos criadores, quando foi confrontado com essa crítica, ele admitiu que o robô se encontra, né, a Sofia se encontra muito mais próxima de um robô conversador, um chatbot, com uma aparência mais desenvolvida do que uma inteligência artificial avançada. Esse anúncio de cidadania ele é simbólico, ele não tem validade jurídica. Tá? Ele serviu como uma espécie de chamariz para um complexo industrial que eles pretendem construir na Arábia Saudita, o que vai explicar aí grande parte do jogo de marketing que foi feito em cima da Sofia e da quantidade de entrevistas que ela foi fazer, né, em canais americanos. Tá? Mas o que trouxe a grande atenção para esse anúncio, na verdade, em torno da Sofia, foram os debates sobre a possibilidade de modificar o status jurídico do robô. Tá? Porque nesse mesmo ano, 2017, o Parlamento Europeu ele discutiu a possibilidade de estender direitos e deveres aos robôs através da e-personality, ou a personalidade eletrônica. Tá? Por meio de uma resolução, eles encaminharam recomendações para a Comissão sobre Direito Civil e Robótica, com uma parte muito polêmica, principalmente na parte que tratava sobre responsabilidade. Tá? Nós temos aqui algumas propostas, que era a criação de um status jurídico específico para o robô. Nós tínhamos a criação de um regime de seguros obrigatórios para cobrir danos potenciais, ou seja, né, esse status ia variar também de acordo com a autonomia do robô. Um sistema de registro, para a gente verificar a qual seguro ou fundo de garantia o robô está ligado. E a parte mais curiosa aqui, que seria atribuir uma responsabilidade limitada ao fabricante, programador, proprietário ou utilizador que contribuísse com um seguro que garantisse a indenização por eventuais danos causados pelo robô. Tá? Se vocês refletirem um pouco sobre essas informações constantes nessa proposta aqui do Parlamento, é notório que essa proposição de personalidade eletrônica ela se mostra muito mais conexa com possíveis situações de reparação de danos e incidentes que envolvam, né, atividades com robôs que tenham algum grau de autonomia do que uma real análise sobre as condições de um estatuto legal que fosse voltado para máquinas inteligentes. Autonomia e imprevisibilidade são características que sempre chamaram a atenção na discussão que envolve máquinas. Por exemplo, um ano antes dessa resolução do parlamento, a gente teve o primeiro caso de morte conhecida por um passageiro que viajava em piloto automático. Tá? Ocorreu na Flórida, se eu não me engano, no modelo da Tesla. O rapaz ali, o piloto espectador, assistia um filme e o carro acabou se chocando com um caminhão. Tá? Aliás, se alguém aqui tiver interesse em saber mais ou menos como é que funciona, né, como é que é difícil programar um veículo autônomo, o MIT fez uma espécie de joguinho, que é a máquina moral, o Moral Machine, onde você tem duas situações com um carro autônomo sem freios e você tem que escolher quem que você vai salvar. Tá? É interessante pensar qual é que é o critério que vocês vão escolher para julgar quem que vai viver. Eu vou passar um link aqui para vocês para ficar um pouco mais fácil. Deixa eu ver. Opa. Me perdi. O ponto aqui só, Germano, enquanto você encontra o link, e de algum modo essa pergunta está no Sandel também,
e em outros filósofos anteriores a ele, é que é uma pergunta sem resposta, é um falso dilema. Claro. Porque, bom, em qualquer caso, eu vou matar alguém, e para admitir uma tecnologia dessa monta, eu não posso permitir qualquer tipo de falha. Então, essa pergunta não pode sequer ser feita. Antes dessa tecnologia estar nas ruas para o consumo, claro, no nosso mundo acadêmico, ideal e etc. Esse tipo de problema precisa ser superado. Ótimo. Não consegui a parte, mas eu juro que eu mando para vocês aqui. Depois você manda para a gente pelo WhatsApp. Tá? Bem tranquilo, tá? Enfim. Com relação a essa personalidade eletrônica, é meio óbvio que conceder uma extensão desses direitos de personalidade requer uma análise muito mais complexa do que aquela que foi apresentada, tanto pela resolução do parlamento, como pelaquela iniciativa pobre que os sauditas fizeram. Tá? Não existe um consenso entre os pesquisadores da área sobre qual é que é o fato gerador da pretensão da personalidade robótica. A literatura vai considerar coisas como consciência, inteligência, autonomia e a capacidade de sofrer como pontos a serem observados, né, para um possível status. A questão é que, independentemente de qual propriedade ou combinação dessas propriedades que eu citei que venham a ser selecionadas, os nossos robôs aparentemente não possuem tais capacidades nesse momento. Tá? E foi o mesmo respaldo que a comunidade acadêmica, especialistas em inteligência artificial, em robótica e ética, se manifestaram contra a resolução, né, por meio de uma carta aberta. Nessa carta, eles alegam que a criação desse status legal para os robôs, e eles colocam autônomos, imprevisíveis e autodidatas entre parênteses, ela é baseada numa falsa afirmação de que seria impossível tu provar responsabilidade por dano em um eventual acidente. Tá? Então, a gente tem dois campos de problema. O primeiro é o ponto de vista técnico. Essa manifestação do parlamento, ela oferece, na verdade, uma supervalorização das capacidades reais dos nossos robôs de hoje, até dos mais avançados. Tá? Ela mostra uma espécie de entendimento superficial sobre questão de aprendizado, imprevisibilidade e uma visão um pouco contaminada, tanto pela ficção científica quanto por anúncios sensacionalistas, tipo a Robosofia. Tá? E o segundo ponto trata do ponto de vista legal, ou seja, esse status ele não pode derivar do modelo de pessoa natural, porque o robô vai alcançar aí direitos humanos como dignidade, integridade, cidadania e vai contrastar com convenções internacionais e os próprios direitos humanos. E ele também não pode derivar do modelo de pessoa jurídica, porque a partir disso tu subentende a existência de seres humanos como representantes por trás desses processos de tomada de decisão, tá? Essa necessidade de regulamentar, ela decorre tanto na natureza dessas novas regulações, dessas novas relações, na verdade, que nós temos com as máquinas, quanto do processo de humanização que eu mostrei para vocês aqui. O conflito, é óbvio que ele vem do fato de que o direito é historicamente antropocêntrico. Tá? Em território nacional, aqui nós temos um trabalho que pode ser destacado sobre personalidade jurídica robótica, de 2009, que é do professor Marco Aurélio de Castro Júnior, da Federal da Bahia, no qual ele propõe uma espécie de alargamento do conceito de homem para que a gente possa abarcar aí no direito as novas formas que virão atuar na sociedade. E é claro que isso não significa que nós estamos equiparando robôs e seres humanos. Tá? Eu ressalto aqui, por fim, que a abrangência da nossa relação com a tecnologia vai resultar, de fato, na modificação dos status jurídicos do robô. No entanto, isso não pode ser julgado de uma forma precipitada. Tá? Não é apenas através de aspectos econômicos e legais que a inteligência artificial e a robótica necessitam ser examinadas, mas elas também precisam, né, levar em consideração os impactos éticos e psicológicos que vai ter no nosso meio social. Porque se essa espécie de anseio empresarial pela extensão de direitos de personalidade, ele é orientado exclusivamente por uma lógica oportunista, ou seja, você afasta das empresas a responsabilidade e culpabiliza o robô por eventuais danos, e você considera o robô como um produto ligado à mente humana quando este gerar uma espécie de lucro ou obter algum reconhecimento científico. Tá? Eu abro eventualmente para comentários agora. Fiquem à vontade. Gente, palavra aberta. Enquanto o pessoal vai criando coragem,